Desconhecido? Mas desconhecido é meio relativo, né? Fala pessoal, White Ice na área. Bom, antes de começar a recomendar os animes, vou explicar um pouquinho o parâmetro que eu utilizei para definir o anime como desconhecido. Porque, como eu disse, desconhecido é um pouco relativo, né? Pode ser conhecido para mim, pode ser desconhecido para você. Então, eu utilizei o Anime Planet, que é uma plataforma que eu já utilizo há anos já. É parecido com o MAL, né, que o pessoal utiliza geralmente, My Anime List. Então, eu peguei um anime super conhecido, que é o Death Note. Eu acho que é uma das referências aí como anime pop, vamos dizer assim. E eu vi quantas pessoas tinham marcado como assistido, que foi em torno aí de 240 mil pessoas, e defini que ia trazer somente os animes que tivessem menos de 1% disso. Ou seja, tinha que ter menos de 2.400 pessoas marcado como assistido a esses animes. Que eu já vou adiantar que a maioria teve 800, 900 mais ou menos. Então assim, deu com folga aí essa questão. A tarefa não foi muito difícil para mim, para ser bem sincero, porque eu gosto de assistir esses temas bem diferentões. Então, até por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para pessoas que gostam de algo diferente. Queira ou não, não tem muito conteúdo sobre isso, né? E apesar de eu estar trazendo esses temas que são desconhecidos, aqui eu procurei os animes que são mais palatáveis, sabe? Que são mais fáceis de agradar uma grande maioria. Então, assim, ele é desconhecido mesmo por algum fator e não por ser ruim ou por ser tão underground, tão diferentão assim. Então, no final de cada recomendação, eu também vou falar a sinopse para dar minha opinião, se ela reflete ou não o que o anime traz, porque muitas das vezes você vai ler uma sinopse de um anime, você vai assistir não tem nada a ver, então vou fazer minha crítica em cima disso, até para você ter uma ideia mais assertiva, né, se aquilo vai te agradar ou não. Então, sem mais delongas, bora para a primeira recomendação. O primeiro é Yugo the Negotiator. É um anime aí produzido em 2004 pela agora falecida Earthland, né? Earthland foi um estúdio de animação que produziu obras até bem conhecidas aí, muito boas, como Mushishi. Mushishi é realmente um ponto fora da curva. E o mais shonen ali, né? Mais conhecido é Katekyo Hitmari-bo. Eu acho que assim, muita gente também deve ter assistido na época. Que estava ali em alta, Bleach, né? Katekyo. Voltando pro anime, a trama se passa ao redor do Yugo, né, que é o personagem não tão expressivo assim e que a princípio não é carismático. Mas aí você se pergunta, mas e aí, o que o Yugo faz? O Yugo é aquele tipo de negociador que você chama quando precisa negociar, por exemplo, com um terrorista. A grande graça desse anime é como a história se desenrola, como que o Yugo consegue fazer com que as coisas corram como ele deseja, sabe? Então, adiante de antemão que ele é um grande estrategista, é um personagem esperto, sabe? E que consegue ter sangue frio. Então, até por isso que ele tem talvez essa falta de carisma no começo, né? Mas, assim, ele transpõe essa questão de ser psicologicamente um cara durão, sabe? O anime tem apenas 3 episódios e é contado de uma forma, vamos chamar de semi-episódica. Então, assim, não é uma história continuada, mas também não é cada episódio é uma história diferente, né? Ele tem uma continuidade, mas também chega um ponto ali e ele já parte para outra história. Então, adianto que o anime é somente um gostinho também da trama completa. Quem gostar do anime vai precisar ir pro mangá e lá tem a história inteira. Então, assim, adianto que não é muito pequeno, ele é dividido em 3 fases, inclusive. O primeiro mangá, ele foi feito aí de 94 a 2003, com 22 volumes, tá? Depois nós temos o Yugo 2, que foi de 2004 a 2015, com 19 volumes. Só que, apesar de ter menos volumes, ela é muito mais densa. Tem o Yugo Final, né, que encerrou a obra, sendo publicada apenas de 2014 a 2015, com apenas 3 volumes mesmo. Então, sim, realmente só para fechar ali o arco. Aí vocês vão me perguntar, lógico, né? Vale a pena? Bom, o Yugo traz aí uma pegada diferente, né? Tem um enredo diferente. E é um tema que não vem muito para anime, né?
Então, quantos animes você já assistiu que traz uma coisa sobre trabalho de negociar e tudo mais, né? Até lembro de ter visto alguns mais de venda de armas, né? Como nós temos aí, temos um pouco de Black Lagoon, né? E aqui vai para uma ideia totalmente diferente, um personagem assim mais focado na trama psicológica. A obra, né, Yugo, quem o criou foi Shinji Mikami. E o anime já, por outro lado, teve o Seiji Kishi, que é conhecido aí por outros trabalhos muito maiores, né? Assassination Classroom e também Danganronpa, principalmente o 3 aí, que foi adaptado para anime, que é uma obra bem famosa, né, na parte de shonen. Bom, bora para sinopse. Yugo é o melhor negociador do mundo. Com seu domínio de idiomas e psicologia em conjunto, ele consegue ter sucesso onde a maioria dos outros homens falham. Agora, suas habilidades de negociador serão postas à prova em duas terras muito diferentes: as terras quentes do Paquistão e o gélido leste siberiano. Daí você consegue já ter uma ideia, né? Não foge muito do que eu falei. O próprio sinopse já dá um pouco de spoiler, né? Dizendo quantas histórias terão ali dentro dos 13 episódios, né? São duas histórias principais. Mas eu já te adianto, os personagens secundários têm até um bom desenvolvimento aqui. Não é aquela coisa, uau, nossa, quase que tem um mangá separado para eles. Não, não é isso. Mas assim, dá para você se interessar por ele, pelos motivos dele, né? Além do próprio Yugo. Então assim, é bem legal, vale a pena, tá? O Yugo não está disponível oficialmente no Brasil, infelizmente. Mas temos aí bom fansub da galera do Anime no Sekai. Então assim, Anime no Sekai eu acho que é conhecidaço, né? Todo mundo que assiste anime já assistiu pelo menos um anime desse fansub. Então é bem tranquilo de achar, tá? Eles estão ativos até hoje e tem um site próprio. Nosso segundo da lista é o Sci-Fi Harry. E esse aqui eu já aviso já de antemão que é um anime com a trama diferente, tá? E se você não prestar atenção pode ser até mesmo um pouco confusa. O anime foi produzido aí entre 2000 e 2001 pelo estúdio APPP. Esse estúdio também infelizmente foi fechado, tá? Em 2021, logo a morte do fundador e presidente Kazafumi Nomura, que foi em junho do mesmo ano, tá? O anime já mostra um pouco fora do normal pela própria contagem de episódios, que é de 20, algo que é um pouquinho incomum, né, na indústria. Geralmente a gente está acostumado aí a ver 12, 13, 25, 26 episódios, né, mas 20 é um pouquinho fora do normal. E talvez isso já seja pela ideia de trazer realmente que ele é diferente. Ou só acabou o dinheiro mesmo e eles quiseram fazer 20 episódios, um dos dois. Mas aqui a trama se passa também nos Estados Unidos, o que é outro ponto que já é um pouco diferente, né, dos animes comuns, vamos dizer assim. Nós temos o personagem principal, que é o Harry McQueen. Tá? Não é o Relâmpago, é o Harry. Ele é um jovem ali do ensino médio, meio esquisitão, tímido. Bem aquele tipo que você pensa que vai aparecer na escola e matar todo mundo, sabe? Bem coisa assim de americano mesmo. E eu acredito que a ideia seja trazer esse aspecto, sabe? Que como a trama se passa nos Estados Unidos, e infelizmente nessa época, casos, né, de tipo Columbine e tal, tava muito em alta. Então talvez eles quiseram trazer assim uma visão deles, trazer um pouco da fama em cima disso também. O Harry é um personagem que a todo momento você vê em cena, então assim, ele parece que está nervoso, sofrendo, inseguro, e a trama vem bem explorando esse lado, sabe? Então assim, é muito focada nele e é muito focada em cima desses aspectos dele. Para dar um tempero especial, ele também tem poderes psíquicos que não são bem explicados inicialmente. O anime corre em duas vertentes, que aí você vai acompanhando o Harry, que é o ponto principal, né? Que ele testa seus poderes ali entortando as colheres e tal. E a polícia investigando casos de pessoas que estão aparecendo com o pescoço torcido de uma forma muito estranha. Eles não conseguem achar o motivo ali inicialmente. Esse é o fomentador, vamos dizer assim, do primeiro suspense da série. Mas ele parece ter sido feito de uma maneira a te lembrar muito o seriado americano, sabe? Então, às vezes, como a história se desenrola, ou como os personagens são filmados, vamos dizer assim, né, entre aspas, você vê que são enquadramentos mais de filmes
ou seriados americanos, né? Até essa questão do policial, então uma coisa meio CSI ali. Então assim, às vezes até pessoas que não assistem anime inicialmente poderiam ficar ali um pouco curiosos, né, a querer conhecer. Mas depois que a trama se desenrola, realmente começa a ser o Sci-Fi Harry, né, o que ele veio aqui contar, que sai totalmente fora dessa sinopse que eu dei aqui, totalmente fora disso que eu tô contando inicialmente, por isso pode ficar tranquilo que a história não se resume a isso, tá? E beleza, vamos ver de onde que veio isso, né? O que teve todas essas inspirações, né? Apesar dessas suposições que eu fiz ali inicialmente, de ter a ideia do Columbine e tudo mais. Acho que isso se dá muito conta do seu criador, né? O George Ida, que é quem concedeu essa história. E ele é um cara que tem essa pegada. Quem já assistiu outros trabalhos dele, né? Tipo Nighthead, que é a sua obra mais famosa de anime, consegue ver perfeitamente que o estilo criativo dele, a forma que ele dirige e escreve suas obras é bem assim, é bem americanizada, sabe? O George é um cara que é muito mais do TV e cinema e tem muita inspiração lá dos Estados Unidos. Então assim, ele transpõe isso para os animes também. Bom, bora pra sinopse. Harry definitivamente não é só um adolescente americano comum, sem amigos na escola, extremamente estranho e nervoso a ponto de ser paranoico. Mas uma ocorrência casual fez com que Harry comece a demonstrar o que parece ser poderes psíquicos, mas ele não acredita neles nem os controla conscientemente. Mas existem outras forças sinistras trabalhando por perto que acreditam em Harry e tentam usá-lo de maneira ameaçadora e assustadora. Bom, daí, né, eu acho que ficou legal porque dá uma pincelada naquilo que eu falei, pega essa questão do panorama ali do Harry sendo o personagem principal, a forma que ele é, né, isso é muito importante pra trama e já é bem escancarado desde o começo, você vê que na sinopse eles colocam, e dá aquela pontadinha do que é realmente pra onde que as coisas vão, né. Então você vê que eles falam aí de outras forças sinistras trabalhando, né, e que acreditam em Harry mesmo quando ele não acredita, né? Então tem alguém ali por trás que vai tentar usá-lo, né, de maneiras ameaçadoras e assustadoras, né, como se diz aqui na sinopse. Então assim, isso aí, vamos dizer, esse é o ganchinho que aí vão te levar realmente para a história principal de Sci-Fi Harry. E vale a pena, tá? Sci-Fi Harry infelizmente também não está disponível de forma oficial por aqui no Brasil. Porém, também possui um fansub, que aqui foi um Roger Abreu. Roger Abreu é o nome do fansub, até então eu acho que é uma pessoa mesmo. Ele próprio traduziu, vamos dizer assim, sem um fansub, sem um time, né, de fansub. E eu acho bem legal isso, tá? Até dou os parabéns, porque quando eu assisti Sci-Fi Harry pela primeira vez, não tinha nenhum fansub brasileiro, não tinha nenhuma versão em português. Então eu assisti em inglês, né, com legenda em inglês. E aí, quando vim fazer esse vídeo, eu fui assistir tudo de novo. E aí eu vi que tinha essa tradução. Então muito legal. Bom, bora pro terceiro. Bitterman. Cara, esse é um tanto quanto curioso também. Ele não ficou famoso, apesar de ser pela gigantesca Sunrise. Ela quem produziu esse anime em 1999, ou seja, ali no auge. E o anime conta aí com 26 episódios, tamanho padrão, que naquela época a Sunrise praticamente só lançava anime assim, né? Tinha alguns OVAs também, mas uma coisa que era incomum em todos eles é que era anime sobre mecha, sobre robô gigante ou aventura espacial. Isso quando não era mecha, robô gigante no espaço, né? Então assim, a Sunrise era muito conhecida por essa frente aí. E o Bitterman não fugiu disso, tá? Então assim, ele tem essa forma, nós temos a trama que tem um mecha envolvido, né? Não é o ponto principal, mas é uma chave, né? Pra trama desenvolver, sim, o mecha não conseguiria, mas ele também não é o principal. E tem uma dinâmica diferente, que eles trazem aí 2 controladores pro mecha. Então assim, geralmente nós temos o personagem principal que controla o mecha, né? Aqui não, aqui nós temos uma dinâmica de 2, que aí metade para cima do corpo do mecha é uma pessoa e metade para baixo é outra. Eles alternam quem controla o que, sabe? Então vocês vão ver bem legal. Eles
tipo, dá uma cambalhota e aí o outro assume, sabe? Então, bem bacana. E eu vou dizer que casa muito bem com o universo do anime essa questão do mecha, porque o Beatman, ele se passa no mesmo universo de Galgame Gear. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é basicamente um Super Sentai com direito a Megazord e tudo, tá? Que é misturado com Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Ou talvez até mais aproximado aí com BTX. Porém aqui é explorado o lado menos shonen, sabe? E fica mais filosófico, inclusive. Eu arrisco a dizer que aqui o Ergo Proxy, que é uma obra super famosa, acredito que você já tenha assistido. Se não assistiu, até a última vez tinha na Netflix e tudo, então assim, super fácil de encontrar. Tirou várias inspirações do Beatman. Claro que isso não é oficializado, né? Mas se você assistiu um e assistiu o outro, você vê que tem várias questões ali. Principalmente a parte de como se fossem divindades poderosas, né? Cada uma muito única e de personalidade forte, com suas próprias motivações. Então sim, isso aí, Ergo Proxy Beatman, cara, é bem paralelo, tá? É bem semelhante aí. No caso do Ergo Proxy, né, nós temos os Prox, e aqui no Beatman nós temos os mutantes, né, que é como eles falam, dependendo da tradução que você tiver aí, que também são chamados de Somnium, ou propriamente o Beatman, né, que também é como se fosse a classe deles, que através das frutas de ânimos evoluem de forma. E o anime também tem um mangá, tá, que foi produzido logo em seguida, em 1999 a 2000, bem curtinho, de apenas um volume, só basicamente apresentando, fazendo aquela chamada, né? Muitas vezes nós temos um anime que chama pro mangá, que nós temos um mangá chamando pro anime, e assim, vale a pena ter os dois se você gostar da obra, tá? Bom, para variar, o Beatman também não está disponível oficialmente aqui nas terras dos índios, esquecida pelo Japão, né? Porém nós temos um fansub bem legal, que é da equipe do Otto, o Otto Fansub. Também vou estar deixando aí na descrição, tá, pessoal? E eu acho que vale a pena também comentar que essa questão de compartilhamento de universo só foi oficializada, né, no mangá recente, agora de 2018, o Haikyuu, que aí no caso é o Galgame Gear versus o próprio Beatman. Mas ele ainda não foi concluído, né? Uma obra que ainda está sendo desenvolvida. A história, esse universo, né? Ele é original e foi dirigido nos animes também pelo Yoshitomo Yonetani, né? Que como obras assim originais tem apenas essas duas, mas dirigiu várias outras obras, algumas até bem famosas pelo Food Wars e também o OVA de Gundam, episódio Evolve, tá? E aí eu vou estar falando um pouquinho da sinopse do Beatman. Após um encontro aleatório com seu amigo de infância, Keita se encontra na cabine de um poderoso mecha conhecido como Neuroroid. Embora já tenha sido um típico adolescente, Keita agora deve ajudar os funcionários das indústrias Akamatsu enquanto eles tentam resolver uma história de Algernon, uma doença mortal que faz com que os infectados se tornem homicidamente violentos. E agora o último, para fechar a lista, Hitman. Podemos dizer que ele é um tanto quanto polêmico também, pois todo lugar que você olha ele tem uma nota baixíssima. Em relação ao quão incrível é esse anime, ele tem uma nota muito baixa. Todo mundo reclama do desenvolvimento dos personagens, da história, até mesmo um pouco da atmosfera. Vocês vão entender o porquê. E por que eu acho ele tão incrível? Começando pelo básico, né? Bolt Crank é o personagem principal. Ele é basicamente um exterminador do futuro, sabe? Bem naquele jeitão de Arnold Schwarzenegger, assim, nos primeiros filmes, né? Caladão, robótico, assim, sem nenhum carisma inicialmente. A questão é que no Exterminador do Futuro, depois o robô ele vai se soltando e tal, né? Eles até introduzem algumas piadinhas e tudo mais. Mas no caso do Bolt, ele é bem caladão mesmo, sabe, assim, do início ao fim. Ele é literalmente aquele cara que faz e fala somente o necessário, sabe? Mas assim, essa é a personalidade dele, esse é o jeito dele. Ele é esse cara, entendeu? E essa é a própria graça do personagem. Esse é um anime de comédia
E a graça é feita muitas das vezes por ele ser assim, sabe? O problema é que a maioria das pessoas confundem o desenvolvimento de um personagem com ele se tornar um cara que engraçadão, né, que começa a conversar mais, e carisma, vamos dizer assim, é construído em base disso, né? E aqui não. E não é um problema, sabe? Porque esse aqui não é um shonen clichê. Então, assim, o Bolt é, como se diz, poucas ideias e ponto final. E eu pessoalmente achei isso muito legal. É original, né? Lógico que não é o primeiro personagem que faz isso, mas é uma coisa original. E traz pra história um protagonismo diferente. E isso é bem legal de se ver, pois casa perfeitamente com o estilo do anime, que leva uma dinâmica mais episódica, né? Cada episódio basicamente é uma história diferente, tem uma certa continuidade, né? Mas é aquela questão de tem personagens diferentes, desafios diferentes, né? Monstros diferentes para vencer, dependendo do episódio. E a maioria é bem legal, é bem interessante. E assim, apesar de toda a seriedade, né, que passa assim pelo Bolt Crank, o anime tem uma pegada de comédia, como eu disse. Tem inspirações do Trigun, você percebe isso em vários momentos, até mesmo a questão dele, a arma principal dele, vamos dizer assim, é uma coisa que se assemelha, né, a forma que o personagem é construído também, o sobretudo, né, questão de ter um óculosinho até parecido ali. Então, assim, são personagens que se assemelham em alguns aspectos. O anime foi produzido pelo estúdio Jin, que todo mundo deve conhecer por Fate Stay Night ou Rurouni Kenshin, né, o famoso Samurai X. Acho que todo mundo já deve ter assistido, nem que seja um episódio. E o Witchman contou com 12 temporadas, ambas de 12 episódios cada, sendo uma em 97 e depois uma continuação em 98. E o anime é baseado no mangá, que tem o mesmo nome, né? Witchman. Foi produzido entre 96 a 2003, mais ou menos, contando com 19 volumes. Então, assim, daqui você já consegue perceber que com certeza o anime não traz tudo, e tá tudo bem. Porque esse estilo de anime que é mais episódico não vai te deixar decepcionado com uma história no meio do caminho, que ele vai ter aquelas mini historinhas todas bonitinhas, fechando seu arco menor, né? E aí, se você tiver curiosidade de conhecer o todo, a história mesmo, aí sim você vai lá ler o mangá, né? Que aí você confere com todos os detalhes e completo. A primeira temporada teve direção do Koichi Mashimo, que fez ótimas obras, né, como Phantom, Noir, Avenger, obras mais de suspense psicológico, uma base, uma linha que eu gosto bastante, sabe? Que vem essa trama de investigação, uma coisa mais de jornada solitária, que aí novamente lembra um pouco o Trigun, né? Esse pra mim foi o ponto alto da série. Essa primeira temporada foi a que eu mais gostei, além de contar com uma trilha sonora simples, lembrando muito até às vezes de videogame, sabe? Vou deixar de fundo pra vocês escutarem um pouquinho agora, só pra vocês entenderem sobre o que eu tô falando. Já na segunda temporada, direção de Toshifumi Kawase, que foi para uma pegada completamente diferente, né? Acostumado mais com direção voltada para shonen, onde vemos a direção anterior dele, né, de várias obras, por exemplo, Zetai Motek, né, ou em Shoujo Raging. Então, assim, ele estava mais acostumado com outra pegada de anime. E aí, queira ou não, lógico, o diretor, né, pesa a mão um pouco nisso aí. Então, assim, você vê a primeira temporada da segunda sendo bem diferente mesmo, parecendo até que foi outro estúdio que fez, sabe? A história original, ela é do Akihito Yoshitomi, que é um cara que tem maior reconhecimento na área de mangá, né? Pelo próprio Witchman mesmo, acho que a principal obra dele é essa. Mas ele também tem outras obras, só que mais voltado para o público ero, mais moe, mais ecchi, né? Até mesmo chegando algumas vezes no Borderline H. Que aí nós temos obras, por exemplo, Chu Change H. Então ele vai mais para esse sentido. O que é engraçado, né? Porque o Witchman ele não tem essa pegada, sabe? Bom, vamos lá para a sinopse. Em um mundo futurístico e devastado, um frio e misterioso explorador chamado Bolt Crank leva a vida como mercenário, aproveitando-se de habilidade como devorar coisas para convertê-la em armas. Cada episódio é uma viagem. Bom, acho que é legal dar só uma comentada aqui na sinopse, vendo que já fala um pouquinho da questão de como é a personalidade do Bolt, né? Então você vê que fala que ele é um cara frio, né? Mercenário. E aí outra coisa que é legal é essa questão de como que a trama se desenvolve, né? Eu disse que ele tem como arma principal ali o revólver, mas
ou ele come algumas coisas, né, e converte ela em armas, mas eu não vou ficar contando o que exatamente para não estragar, porque o suspense também faz parte dessa habilidade dele, sabe? Bom, e para não ser diferente, né, Hitman também não tá disponível oficialmente no Brasil, mas foi integralmente traduzido por algum fansuber. Eu infelizmente não consegui achar os créditos, todas as obras que eu assisti não tinha acreditação nem no início, nem no fim, nem no meio de alguma forma, né? E eu suspeito que seja a tradução de um grupo, né, que hoje não existe mais, chamado Shinseiki, mas não tem como confirmar. Eu sei que o Shinseiki já fez tradução do Hitman, mas eu não sei se as versões que estão disponíveis hoje na internet, né, quando eu conferir, são exatamente a deles, porque não tinham os créditos. Bom, pessoal, muito importante, antes de estar finalizando o vídeo, eu gostaria de ressaltar uma coisa, né, que vocês devem ter percebido, que é a questão de não haver uma tradução oficial para nenhum desses animes. Infelizmente no Brasil não tem, né? E mesmo assim, vocês têm essa oportunidade de estar assistindo por conta dos fansubers, que não recebem nada, absolutamente nada, nem um centavo, né? E eles dedicam o seu tempo para traduzir todos esses animes. Tem alguns que traduzem mangá, OVAs e muitas outras obras, né, como Tokusatsu. Então, assim, é incrível, cara, que eles disponibilizem isso gratuitamente para todo mundo poder aproveitar. Então, assim, o mínimo que vocês podem fazer é ir no site deles, nas postagens, e agradecer o trabalho que eles prestam, tá? Então, aqui eu citei os fansubers, né, das versões que estão disponíveis online. Então, não custa nada vocês irem lá, dar uma força para eles na comunidade. O pagamento que nós podemos dar a eles, né, é realmente essa questão de ser uma comunidade ativa, de agradecer, de mostrar que o que eles fazem é realmente incrível, porque tá? E se você gostou de algum anime aqui em especial e quiser que eu traga de volta no canal, né, explique alguma coisa, curiosidade, que é um vídeo de recomendação, então falei bem brevemente, mas posso fazer um vídeo dedicado, completo, para falar de um anime específico, né, com todas as curiosidades que vocês quiserem. É só comentar que eu trago de volta para vocês, beleza? Bom, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!